bem? Espero que sim. Espero que esteja disposto, esteja disposta para começarmos mais uma aula de genética. Pega o teu material, anota os pontos principais. Estamos falando, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a polialelia ou os alelos múltiplos. E nós vimos que um dos exemplos da polialelia é a questão do sistema ABO em nós, seres humanos. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os grupos sanguíneos ou os tipos sanguíneos, né? Como também podem ser chamados, e o nosso sistema ABO. Vamos começar? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre tipos sanguíneos, grupos sanguíneos, essa questão de transfusão de sangue, ela começou em 1667, onde Jean-Baptiste Lenny, né, Denis, ele fez, esse francês, ele fez a primeira transfusão de sangue. E como foi feita essa primeira transfusão de sangue? Ele usou o animal, né, o cordeiro, tá certo? E aí ele pegou o sangue do cordeiro e ele colocou em um ser humano, né? E por que ele escolheu o cordeiro? Porque naquela época o cordeiro era um animal que ele não tinha tantos vícios, ele não era assim, ele era melhor visto, principalmente na questão religiosa, tá? Mas aí ele foi um pouco antiético, esse francês. Ele pegou uma pessoa que ela tinha problemas mentais e começou a fazer essas transfusões, né? E com o passar do tempo, a pessoa ela veio a óbito, não deu certo, né? Aí foi quando, em 1829, né, James Blundell, tá certo? Ele fez a primeira transfusão entre dois seres humanos. E ele fez essa transfusão inicialmente porque ele ficava muito inquieto, porque naquela época as mulheres tinham muita hemorragia pós-parto. Então, eles foram feitos vários testes, né? E aí, em alguns ele tinha sucesso, em outros ele não tinha. E por que isso acontecia, né? Porque começavam a surgir. Porque em algumas pessoas teve essa compatibilidade e em outras não. Não se tinha tanto avanço tecnológico, nem instrumentos, aparelhos, né, da área médica, da área da saúde. Então, realmente era por tentativa que se fazia. Então, quando ele fez essa transfusão entre seres humanos, ele começou a perceber o seguinte: alguns tinham sucesso e outros não. Alguns tinham essa compatibilidade e outros não. Como é que armazenar esse sangue? Porque tinha sangue que coagulava, né, mais rápido. Então, como é que se evitava isso? Então, isso só começou a ser melhorado no início do século XX, tá certo? Quando Karl Landstein, né, ele disse assim: agora eu sei o que acontece com essa questão de compatibilidade. Ele conseguiu, né, identificar. E de que forma foi que ele conseguiu identificar? Quando ele percebeu que existia uma tipagem do nosso sangue, ou seja, existiam tipos diferentes que ele, né, chamou de sistema ABO, né, que é o nosso sistema sanguíneo, onde nós vamos ter sangue do tipo A, B, O e o AB. Né? E como é que ele chegou nessa conclusão? Foi quando ele pegou as hemácias, né, e ele misturou. Mas a gente vai se lembrar antes um pouquinho de uma coisa. O que é o sangue? Né? Então, o sangue é um tecido líquido vivo, né? É formado por 4 elementos. A gente não pode falar célula, né? Porque as plaquetas, elas lembram uma célula, são fragmentos, então não é uma célula. Então, são 4 elementos que circulam por nosso corpo através de artérias e veias, né, seres humanos, né? Então, quais são esses 4 elementos do sangue? O plasma sanguíneo, a parte líquida, né, responsável pelo transporte de substância, pela excreção, pela questão hormonal, né? As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? Leva o oxigênio, né, para o corpo, para os tecidos do corpo, né, para o funcionamento dessas células. Então,
eles conseguem levar esse oxigênio porque existe a proteína, né, a hemoglobina, que tem uma grande quantidade de ferro nela, que ajuda os glóbulos vermelhos, as hemácias, a fazer esse transporte do oxigênio para os nossos tecidos. Nós temos os leucócitos, né, são os glóbulos brancos, conhecidos como os soldados, né, que nos defendem, principalmente contra os micro-organismos, né, vírus, bactérias, etc. E nós temos as plaquetas, que são fragmentos de célula responsáveis justamente pela coagulação sanguínea, só para você lembrar, né? Então, gente, quando o nome dele, Carl Landstein, ele descobriu os tipos sanguíneos, aí vocês veem na imagem, né? As partes do sangue, a gente já estudou isso, tá? Então, quando ele descobriu esses tipos sanguíneos, o que foi que ele fez? Ele pegou as hemácias diferentes, né? Então, ele misturou essas hemácias. E quando ele misturou essas hemácias de pessoas diferentes, ele percebia que algumas se aglutinavam, ou seja, se juntavam, e outras não. E foi aí que ele, né, pensou, não, então existem tipos diferentes de sangue, né? Então, os tipos sanguíneos são sistemas de classificação, né? Para a espécie humana, os tipos sanguíneos mais importantes, né, é o sistema ABO, como a gente já falou, e também tem o fator RH. O tipo sanguíneo humano é condicionado por alelos múltiplos, que foi a nossa aula passada, né? Um dos exemplos dos alelos múltiplos, professor, eu me esqueci o que são alelos múltiplos, ou polialelia. É quando você tem 3 ou mais características para determinar algo no corpo, num ser, né? A gente tem os cromossomos homólogos e ali, né, no locus, na posição, vai ter característica. E quando sofrem mutações, em vez de ser 2, podem surgir 3 ou mais características. Então, no caso do nosso tipo sanguíneo, aí a gente tem 4 tipos, né? Então, por isso que são alelos múltiplos, um exemplo, né? Então, eu já falei os 4 tipos, né? E como é que a gente vai caracterizar esses tipos? Quando nós encontrarmos o aglutinogênio nas hemácias e a glutinina no plasma, é que a gente vai diferenciar. Não entendi nada, professora. Você vai entender agora. Então, aqui é só para lembrar, né? A polialelia ou os alelos múltiplos, 3 genes ou mais vão estar no mesmo loco do cromossomos. E no nosso caso aí, ó, condiciona o tipo sanguíneo humano, porque é o IA, IB e o Izinho. O dominante e o Izinho é o recessivo, que no caso é o tipo O. Como a gente pode ver aqui na tabela. O sanguíneo A vai ser o I com azão ou o IA com Izinho. Para ser o sangue tipo B, você vai ter que ter esse daqui, ó, esse alelo ou esse. O AB, você vai ter que ter esse alelo e o O, ele é o recessivo. Então, você tem 3 alelos e você pode determinar, né, 4 possíveis genótipos, que é o A, B, AB e o O, tá bom? Então, vamos lá. O que é um aglutinogênio? Gente, a gente tem mania de dizer, eu sou do tipo A, então eu vou ser doadora, eu vou ser receptora. Não é bom a gente decorar, é bom a gente entender o seguinte. Eu vou rejeitar aquilo que eu não tenho. Então, se meu sangue é tipo A, eu vou receber de B, eu vou receber B. Se eu não tenho B, então eu vou rejeitar o B. Tá entendendo? Fica mais fácil para a gente entender. Então, o que é o aglutinogênio? São substâncias que a gente vai encontrar na membrana das hemácias, tá certo? Que vai determinar o tipo de sangue. Então, você tem 2 tipos de aglutinogênio. O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Então, quando nessa hemácia você tem um aglutinogênio A, seu sangue é do tipo A. Olha o desenho aqui, ó. Aí ele bota até aqui esse símbolozinho, você vai entender por quê, porque tem uma tabelinha depois explicativa. Então, olha só, se você tem o aglutinogênio A na sua hemácia, seu sangue é tipo A. Se você tem o aglutinogênio B, seu sangue vai ser do tipo B.
Se você na hemácia tem o aglutinogênio, são proteínas que a gente vai encontrar lá. Se você tem esses dois tipos, então seu sangue vai ser AB. Aqui. Agora, se você não tem nenhum desse aglutinogênio, o sangue é O. Não tem, certo? Então, foi isso que o Landstein, ele viu, porque quando ele pegou as hemácias do tipo O e misturou com A e B, não aconteceu nada ali, porque não se misturou, porque no O não tem esse aglutinogênio, né? Então, o aglutinogênio vai determinar o teu tipo de sangue, tá certo? Também é chamado de antígeno. Já as aglutininas são substâncias que estão presentes no plasma sanguíneo e que funcionam como anticorpos, que reagem a antígenos estranhos. Existem dois tipos de aglutininas, a anti-A e a anti-B. Ou seja, se você é do sangue tipo A, você vai ter uma aglutinina o quê? Anti-B. Você não vai querer o B, porque é aquilo que eu falei, você não tem o B. Então, a aglutinina, gente, é aquela coisa assim, não dá, é um agente estranho. Não quero não, porque eu não tenho. Então, se você é do tipo B, você vai ter a aglutinina anti-A. Porque você não vai receber de A, você vai receber o seu B. Agora, se você tem um sangue do tipo AB, você não tem aglutinina. Certo? E se você é do tipo O, você nem vai receber de A, nem vai receber de B. Você é O, você não quer se misturar. Ok? Vamos entender isso agora. Nessa tabela que eu falei para vocês. Então, aqui estão as hemácias, tá certo? Ó, os grupos sanguíneos, A, B e O. Aqui estão as hemácias, ó. Olha o desenho que eu falei para vocês. Aqui é para dizer, ó, que eu tenho esse aglutinogênio A, porque meu sangue é tipo A. Olha aqui, ó, o antígeno, como pode ser chamado, como eu disse para vocês, ou o aglutinogênio. Então, aqui, ó, se é A, o meu antígeno, o meu aglutinogênio vai ser A. Se meu sangue é tipo B, vai ser B. Se for AB, eu vou ter os dois tipos de aglutinogênio. Se O, eu não tenho nenhum. Já as aglutininas, ou seja, aquilo que eu não vou receber, o A, eu não vou receber o quê? De B. O B, eu não vou ter o quê? O anti-A. O AB não tem, certo? E o O, nem A, nem B. É aí que a gente chega nessa questão de compatibilidade na doação do sangue, que é justamente, geralmente, vem em forma desse desenho. Existem também outras tabelas, tá certo? Que eles colocam, A vai doar para quem? B vai doar. Não precisa ninguém decorar isso, como eu falei. A gente precisa entender e se colocar num exemplo. Então, olha só. O O, ele é considerado o doador universal. Por quê? Porque ele pode doar para todo mundo, mas ele só recebe dele, porque ele não tem, né? Ele é anti-A e anti-B. Mas ele doa para todo mundo, porque ele não tem aglutinogênio, então ele pode doar, certo? Ele não tem a proteína, então ele doa. Aí aqui a gente pode ver, ó, nessa imagem, o O, tá vendo? Tem as setinhas, está doando para todo mundo. Aqui o O ficou ao contrário, né? Como se eu tivesse invertido a posição da imagem. Mas aí tá o nome, ó, doador universal, e ele tá indo para todos os tipos de sangue. O AB é aquele que vai receber de todos, ele é considerado receptor universal, mas ele não doa para ninguém, só para ele mesmo. Porque na hora de você doar, você não vai separar o AB ali, vem para cá, AB vem para cá, não pode, certo? Então, o AB, ele recebe de todo mundo e só doa para ele, é o egoísta, vamos dizer assim, né? O A, ele recebe dele mesmo, recebe do O e ainda doa para o AB, tá bom? Aí aqui ele mostra essa tabelinha, como a gente tá vendo, só é seguir as setinhas, ok? Professora, a senhora também falou aí da questão do RH. O que é esse fator RH? Gente, sistema BO é uma coisa e o fator RH é outra coisa, tá certo? Que quando a gente for estudar algumas doenças genéticas, o fator RH vai entrar aí nessa situação. Mas o que é o fator RH?
é independente, foi uma outra proteína descoberta, tá certo? Através do estudo de um macaco. O macaco tinha um gênero Rhesus, por isso que ficou RH, né? E essa proteína, quando o macaco tinha essa proteína, ou seja, quando o sangue tem essa proteína, se diz que ele é RH positivo. E quando não tem, é RH negativo, tá certo? Então, é isso daí, inicialmente, que é uma outra característica, o fator RH, que a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Então, é isso. Outra coisa também que a gente tem que lembrar, e a gente, para vocês saberem, né? Antigamente, quando se começou a fazer esses estudos sobre transfusão de sangue, existiam muitos erros, né? Ô, professora, e acontecia o que com a pessoa que recebia o sangue do tipo errado? Por exemplo, eu sou A, né? E eu recebia do tipo B. O que é que pode acontecer quando os sintomas que a pessoa pode ter? Inicialmente, a pessoa ela vai ter febre, uma taquicardia e ela pode ter coceira, tá? Então, esses são os sintomas de uma pessoa que recebeu um sangue errado sem ser o seu. Hoje em dia, isso é praticamente impossível de acontecer, né? Mas antigamente, você tinha, como eu disse, acontecia bastante e as pessoas vinham a óbito por quê? Porque quando eu recebia um sangue que não é compatível com o meu, as minhas hemácias, elas iam querer se defender, né? Por quê? Porque você está destruindo aquelas hemácias, porque você está com sangue errado. Então, quando você destrói essas hemácias, consequentemente, a circulação do sangue, do oxigênio no corpo, dos nutrientes, é alterada, né? E aí também mexe com a questão do sistema dos rins, né? Que faz a filtragem do sangue, que faz a eliminação de substâncias que estão erradas, né? No nosso corpo. Então, a pessoa vinha a óbito, né? E elas começavam justamente a ter esses sintomas, a febre, a taquicardia e a coceira, né? Então, falei bastante. Eu quero ver se vocês entenderam, que agora é com você. Os tipos sanguíneos de um sistema BO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença de aglutinogênio ou antígeno, é a proteína que ele vai ter, ele vai ser daquele tipo, então ele tem que ter. E a aglutinina é aquilo que eu não tenho, então eu não vou querer, só para te lembrar. Então, ele vai ter a presença de aglutinogênio B? Não, porque ele é A. Deixa eu ler as alternativas, é melhor, né? Diaglutinina anti-A, letra C. Diaglutinina anti-B, letra D. Diaglutinina anti-A e anti-B, ou a letra E, diaglutinogênio A e B. Ou seja, a letra A não é, porque se ele é tipo A, ele tem que ter o aglutinogênio A e não B. A letra E diz assim, aglutinogênio A e B, mas ele é A, então ele não precisa ter o aglutinogênio B, também descarta. Letra B, aglutinina anti-A, aglutinina é um anticorpo, é a defesa, ele não vai querer receber dele mesmo? Errado. Então, a correta aí é a letra C de casa, ele tem aglutinina anti-B, ele é A e ele não quer conversa com B. Certo? E a letra D está errada porque ele não pode ter as duas só se ele fosse o AB. Então, aí é a letra C de casa. Segundo, uma mulher com sangue tipo AB deu à luz a uma criança do tipo do sangue B. Dois homens reivindicaram a paternidade. Olha a confusão. Um tem o sangue tipo A e o outro tem o sangue tipo B. Considerando estes dados, qual seria a alternativa correta? Letra A. Somente um indivíduo com sangue B pode ser o pai da criança? B. Somente um indivíduo com sangue A pode ser o pai da criança? C. Devido à incerteza acerca do genótipo de cada homem, qualquer um deles poderia ser o pai da criança. D. Nenhum dos indivíduos poderiam ser o pai da criança, ou aí não tem nada certo, está tudo errado. Então, vamos lá. Gente, a mulher, ela é AB. E a criança que ela originou foi do tipo B. Os homens, um era A e o outro era B. Só que aí, a gente não pode dizer que foi o homem do tipo B, porque a mãe era AB e a criança nasceu B.
certo? Nem posso dizer que era o A. Aí está faltando informação de que a gente não sabe o genótipo do pai. A gente sabe que um dos genótipos é o A e do outro é o B, mas está faltando é o par para ver quem ia doar para a mãe. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um heredograma, tá vendo como um assunto vai puxando o outro? Então, aí está faltando informação para a gente ter uma certeza de dados. Então, aí a letra C de casa, né? Devido à incerteza, então, qualquer um deles poderia realmente ser ou A ou B, ok? Então, espero que tenham gostado. Essa questão da tipagem sanguínea, né, do sistema ABO, é importante a gente saber. É importante também a questão da doação de sangue para ajudar, né, outras pessoas que precisam do sangue, né? Então, quem doa sangue realmente doa vida. É um ato muito bonito que a pessoa pode fazer. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Vamos responder exercícios e qualquer dúvida, vamos tirar todas. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.